tem que mexer sempre assim? É, faz assim. Malin Larsen tem 30 anos e vive em Odense com sua filha Michaela. Quer que eu corte um pedaço do pepino? Não, obrigada. Só pra enfeitar. Eu não quero. Ela trabalha como assistente de cozinha em uma clínica de repouso. Eu sou uma mulher jovem. Malin foi levada de volta a uma vida anterior. Qual é o seu nome? Nick Anderson. Encontramos traços do passado. É muito estranho. É mesmo. Malin já viveu antes? O ser humano busca respostas. Tentemos entender a morte, o nascimento, o universo e a vida. Mas quem somos realmente? Alguns acham que só saberemos a resposta quando morrermos. Outros que a resposta está dentro de todos nós. Que vivemos antes, em outro corpo, em outro lugar no mundo, numa vida passada. Neste programa faremos uma viagem com a alma. Com a ajuda de antigos métodos psicológicos, tentaremos encontrar as memórias de uma vida passada. Uniremos estas memórias para ver onde nos levará a viagem da alma. Não estamos falando de ciência, mas sim da documentação de fenômenos inexplicáveis e marcantes. Uma viagem com a alma. Em Funen, na pequena cidade de Corinth, vive o psicoterapeuta Ruud Grant, que há 22 anos leva seus clientes a vidas passadas. Venha, Malin, pode entrar. Neste programa, Malin voltará a uma outra vida. Um cobertor para os seus pés. Obrigada. Baseado nas informações obtidas durante a viagem da alma, viajaremos pelo mundo para encontrar traços de sua vida passada. Eu acredito em vidas passadas. Sempre acreditei, desde a infância. Eu acredito que já vivemos antes e que vamos viver de novo. Na verdade, eu lembro da primeira vez que eu pensei isso. Foi quando meu avô morreu. Eu tinha certeza que ele voltaria pra gente e que não iria demorar muito. Agora relaxe seu abdômen e barriga. Afrouxe a mandíbula. Depois de uma série de exercícios de relaxamento, Malin é levada a um estado de transe. Isso se chama regressão. Se permita mergulhar na cor. Diferente da hipnose, a pessoa fica acordada o tempo todo e pode parar o transe quando quiser. 17, 16, 15, 14, 13... Malin também vai poder depois lembrar de tudo que vivenciar. Lembre-se de que não falo mais com você, mas com a pessoa que você vai se tornar. Tente reconhecer o corpo. Você é homem ou mulher? Eu sou uma mulher. E quantos anos você tem? 23. Tá. Como quer ser chamada nessa vida? Nick Anderson. Onde você nasceu? Em Londres. Sei. Em 26 de agosto de 1823. Onde você morou quando criança? No campo. Você mora lá com sua mãe? Não. Não mora? Com quem você mora? É uma mãe adotiva. E você disse que fica no campo. É uma cidade ou é completamente dentro do campo? É uma cidade. É uma cidade. Lembra como ela se chama, Nick? É Biden. Quando você saiu de casa? Em 39. Para onde você foi? Para casa dos pais do meu marido, também em Biden. Nick, você e seu marido têm filhos? Sim. Vamos devagar para quando deu à luz. Quantos anos você tem? 27. É um menino ou uma menina? Um filho. Como foi o parto? Não foi bom, eu morri. Você morreu durante o parto? A regressão dura 45 minutos e Malin dá muitos detalhes sobre sua vida passada. Ele trabalha na ferrovia. Há casas próximas da nossa dos dois lados.
experiência meio assustadora. Eu morri. Principalmente porque eu morro bem jovem. Eu fiquei toda trêmula. Eu vi imagens. É como um sonho. Eu sinto dentro de mim agora as emoções da vida que eu tive. E não estou muito feliz. Então não havia muita alegria naquela vida. Naquela época, a vida era bem difícil. Malin realmente viveu na Inglaterra na primeira metade dos anos de 1800? É possível que Ruth Grant leve as pessoas a vidas passadas? Talvez tenhamos testemunhado apenas uma fantasia. Se for tudo imaginação, por que eu não imaginei ser a rainha da Inglaterra ou coisa assim? Nossa investigação começa. Malin diz que nasceu em Londres e depois se mudou para uma cidade chamada Beeding. Essa cidade não existe. A que distância fica de onde você vive em Londres? Uns 23, 25 quilômetros. Londres. A 25 quilômetros de Londres encontramos uma pequena cidade, Bindenden. Talvez seja a cidade que Malin descreve. Agora viajamos para a Inglaterra com Malin. Vamos ver se encontramos rastros de Nick Anderson, que teria vivido na primeira metade dos anos de 1800. Olha, eu devo admitir, eu tô ansiosa. Tô com frio no estômago. Seria muito importante para mim se eu recebesse de bandeja tudo o que eu vi para que não tivesse dúvidas. Porque a minha natureza é sempre de querer as coisas muito palpáveis. E essa é a minha chance. Parece loucura dizer que eu espero me encontrar ou encontrar a minha antiga alma. Mas a verdade é que é isso que eu estou querendo. Eu espero ter a sensação de que eu já estive lá e que foi exatamente aquilo que eu vi. Londres. Juntos com Malin, estamos prontos para começar a investigação na Inglaterra. Seu marido faz o quê? Ele trabalha na ferrovia. De acordo com Malin, seu marido trabalhava na ferrovia em Londres por volta de 1840. E o veículo que ele dirige não é um veículo comum. Ele dirigia um trem? É nos trilhos. Parece um ônibus. Sem rodas. Correndo nos trilhos. De onde vem a energia? Não tem energia. Ele corre nos trilhos. No Museu dos Transportes em Londres encontramos Jim Connor. Ele é especialista em transportes antigos. Museu dos Transportes de Londres. Eu sou o editor-chefe da London Railway Record. Já publiquei vários livros sobre a história das ferrovias de Londres. Essa é a nossa especialidade. Perguntamos a Jim se havia um meio de transporte em trilhos em Londres nos anos de 1840. Em 1840, o tráfego por trilhos em Londres estava começando. A primeira estrada de ferro, em 1836, era de Londres a Greenwich. E ela era percorrida pelas locomotivas a vapor. O que impulsiona? Ele tem algum motor? Não, Há duas varas no alto? não. Também não tem isso. Londres tinha um veículo parecido com um trem sem motor por volta de 1840? Por volta de 1840, o único trem em Londres a funcionar sem motor seria o da ferrovia Londres-Blackwall. A ferrovia Londres-Blackwall era a única em Londres a usar exclusivamente cabos. Não havia absolutamente nenhuma locomotiva nela. Não existe mais nada como aquilo. Ele percorre uma rota fixa, E aonde ele vai? Onde é o terminal? lá no porto. O objetivo da ferrovia Londres-Blackwall era fornecer transporte rápido entre a cidade e as docas de Blackwall.
Originalmente, a empresa queria usar locomotivas, o que, é claro, naquela época, melhoraria o tempo. Mas a proximidade dos navios no porto, com suas velas e sendo eles todos de madeira naquela época, forneceria um grande risco de incêndios. Faíscas das chaminés das locomotivas saindo das estações podiam facilmente incendiar o que houvesse por perto. Então, por isso, as locomotivas foram descartadas. Junto com Jim e Malin, vamos para o Porto de Londres para ver onde o terminal ficava em meados dos anos de 1800. O que você faz enquanto ele dirige? Aí eu fico feliz. Tá bom. Eu tenho o cabelo comprido. Tá. Eu olho lá fora e o vento sopra. Está sentada onde ele está? Tô. O que ele diz a você quando está dirigindo? Ele sorri. Ele gosta de você? Gosta. Uhum. Esse é o local onde ficava a antiga estação de passageiros de Blackwall. Ela foi construída em 1840 para o funicular, fechada para passageiros em 1926 e demolida em 1946, quando uma estação de energia foi colocada no lugar. Então aqui era o final da linha. Tá. Se encaixa perfeitamente a água desse lado aqui e a estação do outro lado. Ele parava aqui e depois seguia de volta. Todo o Porto de Londres foi refeito várias vezes desde 1840. Malin, portanto, tem dificuldades em reconhecer o local. Mas eu não reconheço o lugar. Não. Acaba a nossa investigação em Londres. Vamos para Bindenden, onde Malin diz que viveu a maior parte de sua vida. No início, eu achei que talvez a minha imaginação tivesse me pregado uma peça, porque eu achei que o nome da cidade que eu mencionei parecia alemão e não inglês. Lembra como se chama? Biden. E quando eu descobri que você encontrou essa cidade, eu fiquei meio trêmula. Biden. Essa cidade que fica perto de Londres tem alguma peculiaridade? Não, nada acontece. Chegamos em Bindenden num fim de tarde. Foi aqui que Malin diz ter vivido com Nick Anderson em 1800 e poucos. Próximos à cidade, Malin pede para pararmos o carro. Ela tinha visto alguma coisa. Eu estive aqui numa outra vida. Sem dúvidas. E eu sinto que já estive aqui. Esse campo que eu estou vendo aqui é tão familiar. Talvez significasse alguma coisa para mim. Você mora lá com sua mãe? Não. Não mora? Com quem você mora? É uma mãe adotiva. Eu e minha mãe adotiva, na outra vida, vínhamos andando até aqui e vínhamos até a curva aqui, até aqui. E eu tenho uma sensação bem forte de que nós fizemos isso várias vezes. É estranho, sabe? É uma coisa bem estranha. Junto com Malin, vamos para o centro da pequena cidade.
Estas crianças convivem com o desconhecido. Meu nome é Dalton e eu tenho a capacidade de ver... Eu não sei porque eu tenho uma sensação louca sobre aquela casa ali. É tão estranho. Muito estranho. Estranho mesmo. Depois da regressão em casa na Dinamarca, Malin diz que podia desenhar a casa da sua mãe adotiva. Foi aqui que eu morei com a minha mãe adotiva. É uma casa metade de madeira. Tem um segundo andar. Foi aqui que eu vivi. Estar de pé aqui, olhando para ela agora, é incompreensível. É uma sensação estranha. Eu tô meio trêmula, um pouco chocada, na verdade. É possível que Malin tenha vivido com Nick Anderson junto com sua mãe adotiva nessa casa há mais de 150 anos. Para seguirmos adiante na investigação, juntamos forças com uma especialista. Essa é Prue Stokes, com seu marido Michael. Ela vai nos guiar pela cidade e sua história. Bem, eu tenho vivido aqui há uns 40 anos. Acho que há mais ou menos 20 anos me tornei membro da Sociedade Histórica local. Essa sociedade existe desde o final da guerra e, em dado momento, acabei me tornando presidente dela e sou presidente até hoje. Estamos animados em ouvir o que Prue Stokes pode dizer sobre a casa que Malin reconheceu. A casa está aí desde 1689. Eu não sei se ela foi assim desde o início, mas essa parte com 2 andares provavelmente sempre foi assim. A da ponta deve ter sido certamente um celeiro ou um galpão há 150 anos. Ela não teria essas janelas, eu imagino. Eu não sei por que eu não estava aqui. Podemos então confirmar que a casa existiu na época em que Nick Anderson supostamente viveu. Mas, infelizmente, é impossível saber quem viveu na casa na época. Naquele tempo, na Inglaterra, as pessoas não eram registradas por endereço, mas apenas pelos locais de nascimento e morte. Mas Prue Stokes fez descobertas interessantes quando pedimos que ela investigasse os nomes de habitantes do passado de Bindenden. Olha, o que eu tenho aqui são fotocópias de manuscritos de um homem que copiou dos livros da igreja. E os livros da igreja têm o batismo das pessoas. Como quer ser chamada nessa vida? Nick Anderson. Eu procurei por Anderson e Anson e acabei encontrando os batismos dos filhos e filhas de uma Sarah Anderson ou Anson, como está no registro. Os 2 últimos registros dizem que ela é solteira. Haveria também o nome do marido, se houvesse um marido. Nesta página temos o registro de uma pessoa chamada Sarah Anderson. Não temos o nascimento ou o batismo dela, não temos registro de casamento dela, não temos sua morte, mas está parecendo que os filhos dessa Sarah provavelmente nasceram aqui, mas não sabemos. Eram 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, batizados entre 1822 e 1836. Só sabemos que eles foram batizados na adolescência. E não sabemos o porquê disso. É curioso eles não terem sido batizados quando bebês. Então, eu não sei o que ela fazia.
Vai permanecer o mistério que Sarah Anderson fazia em Bindenden. Mas nossa informação indica que ela era uma mãe adotiva. Embora nenhum dos filhos de Sarah tivesse o primeiro nome Nick, o sobrenome incomum deixou uma forte impressão em Prue Stokes. Não esperava encontrar um nome porque sei que isso ocorre frequentemente por aqui. Então fiquei surpresa de ter encontrado. Talvez haja algo aí, mas eu sou naturalmente cética. Eu tô me sentindo muito sensível agora por causa de tudo que aconteceu. E mais o nome que foi encontrado. Eu fico sem palavras. Isso prova que eu realmente estou autorizada a ter esses sentimentos. Esse sentimento que eu tive de já ter estado aqui. Eu não tenho dúvidas, eu sinto dentro de mim. Esse é mesmo o lugar certo. Malin está convencida de que viveu uma vida passada na Inglaterra nos anos de 1800. E aonde vamos agora? Ao porto. Durante a investigação da vida passada de Malin, descobrimos que Londres tinha naquela época uma ferrovia funicular que seguia uma rota até o porto. Tem algum motor? Não. Também era verdade que carros corriam sem um motor e sem uma locomotiva. É uma cidade. Lembra como ela se chama, Nick? É Biden. Não existe cidade chamada Biden. A que distância fica de onde você vive em Londres? Uns 25 quilômetros. A 25 quilômetros de Londres encontramos uma pequena cidade, Bindenden. Os dois nomes são parecidos. Bom, o que eu tenho aqui? Malin nos contou que seu nome era Nick Anderson. E que ela tinha uma mãe adotiva. Não pudemos rastrear uma mulher com o nome de Nick. Mas encontramos uma mulher de sobrenome Anderson, que era mãe adotiva naquele período em Bindenden. Comprovar essas coisas não deveria significar nada para mim. Mas é da natureza humana querer provar coisas. E eu acho que eu quero isso também. Mas, de qualquer forma, pode-se dizer que é só uma confirmação de tudo que eu já acreditava. E isso é ótimo. Eu vi de Casa. Em 39. Para onde você foi? Para casa dos pais do meu marido. Também em Biden. Nick, você e seu marido têm filhos? Sim. Vamos devagar para quando deu à luz. Quantos anos você tem? 27. É um menino ou uma menina? Um filho. Como foi o parto? Não foi bom, eu morri. Você morreu durante o parto? A regressão dura 45 minutos e Malin dá muitos detalhes sobre sua vida passada. Ele trabalha na ferrovia. Há casas próximas da nossa dos dois lados. Foi uma experiência meio assustadora. Eu morri. Principalmente porque eu morro bem jovem. Eu fiquei toda trêmula. Eu vi imagens. É como um sonho. Eu sinto dentro de mim agora as emoções da vida que eu tive. E não estou muito feliz. Então não havia muita alegria naquela vida. Naquela época, a vida era bem difícil. Malin realmente viveu na Inglaterra na primeira metade dos anos de 1800? É possível que Ruth Grant leve as pessoas a vidas passadas? Talvez tenhamos testemunhado apenas uma fantasia. Se for tudo imaginação, por que eu não imaginei ser a rainha da Inglaterra ou coisa assim? Nossa investigação começa.
Malin diz que nasceu em Londres e depois se mudou para uma cidade chamada Bidden. Essa cidade não existe. A que distância fica de onde você vive em Londres? Uns 23, 25 quilômetros. Londres. A 25 quilômetros de Londres encontramos uma pequena cidade, Bindenden. Talvez seja a cidade que Malin descreve. Agora viajamos para a Inglaterra com Malin. Vamos ver se encontramos rastros de Nick Anderson, que teria vivido na primeira metade dos anos de 1800. Olha, eu devo admitir, eu tô ansiosa. Tô com frio no estômago. Seria muito importante para mim se eu recebesse de bandeja tudo o que eu vi para que não tivesse dúvidas. Porque a minha natureza é sempre de querer as coisas muito palpáveis. E essa é a minha chance. Parece loucura dizer que eu espero me encontrar ou encontrar a minha antiga alma. Mas a verdade é que é isso que eu estou querendo. Eu espero ter a sensação de que eu já estive lá e que foi exatamente aquilo que eu vi. Londres. Juntos com Malin, estamos prontos para começar a investigação na Inglaterra. Seu marido faz o quê? Ele trabalha na ferrovia. De acordo com Malin, seu marido trabalhava na ferrovia em Londres por volta de 1840. E o veículo que ele dirige não é um veículo comum. Ele dirigia um trem? É nos trilhos. Parece um ônibus. Sem rodas. Correndo nos trilhos. De onde vem a energia? Não tem energia. Ele corre nos trilhos. No Museu dos Transportes em Londres encontramos Jim Connor. Ele é especialista em transportes antigos. Museu dos Transportes de Londres. Eu sou o editor-chefe da London Railway Record. Já publiquei vários livros sobre a história. Tem que mexer sempre assim? É, faz assim. Malin Larsen tem 30 anos e vive em Odense com sua filha Michaela. Quer que eu corte um pedaço do pepino? Não, obrigada. Só pra Eu enfeitar. não quero. Ela trabalha como assistente de cozinha em uma clínica de repouso. Eu sou uma mulher jovem. Malin foi levada de volta a uma vida anterior. Qual é o seu nome? Nick Anderson. Encontramos traços do passado. É muito estranho. É mesmo. Malin já viveu antes? O ser humano busca respostas. Tentemos entender a morte, o nascimento, o universo e a vida. Mas quem somos realmente? Alguns acham que só saberemos a resposta quando morrermos. Outros que a resposta está dentro de todos nós. Que vivemos antes, em outro corpo, em outro lugar no mundo, numa vida passada. Neste programa faremos uma viagem com a alma. Com a ajuda de antigos métodos psicológicos, tentaremos encontrar as memórias de uma vida passada. Uniremos estas memórias para ver onde nos levará a viagem da alma. Não estamos falando de ciência, mas sim da documentação de fenômenos inexplicáveis e marcantes. Uma viagem com a alma. Em Funen, na pequena cidade de Corinth, vive o psicoterapeuta Ruud Grant, que há 22 anos leva seus clientes a vidas passadas. Venha, Malin, pode entrar. Neste programa, Malin voltará a uma outra vida. Um cobertor para os seus pés. Obrigada. Baseado nas informações obtidas durante a viagem da alma, viajaremos pelo mundo para encontrar traços de sua vida passada.
Eu acredito em vidas passadas. Sempre acreditei, desde a infância. Eu acredito que já vivemos antes e que vamos viver de novo. Na verdade, eu lembro da primeira vez que eu pensei isso. Foi quando meu avô morreu. Eu tinha certeza que ele voltaria pra gente. E que não iria demorar muito. Agora relaxe seu abdômen e barriga. Afrouxe a mandíbula. Depois de uma série de exercícios de relaxamento, Malin é levada a um estado de transe. Isso se chama regressão. Se permita mergulhar na cor. Diferente da hipnose, a pessoa fica acordada o tempo todo e pode parar o transe quando quiser. 17, 16, 15, 14, 13... Malin também vai poder depois lembrar de tudo que vivenciar. Lembre-se de que não falo mais com você, mas com a pessoa que você vai se tornar. Tente reconhecer o corpo. Você é homem ou mulher? Eu sou uma mulher. E quantos anos você tem? 23. Tá. Como quer ser chamada nessa vida? Nikki Anson. Onde você nasceu? Em Londres. Sei. Em 26 de agosto de 1823. Onde você morou quando criança? No campo. Você mora lá com sua mãe? Não. Não mora? Com quem você mora? É uma mãe adotiva. E você disse que fica no campo. É uma cidade ou é completamente dentro do campo? É uma cidade. É uma cidade. Lembra como ela se chama, Nikki? É Biden. Quando você saiu de... História das ferrovias de Londres. Essa é a nossa especialidade. Perguntamos a Jean se havia um meio de transporte em trilhos em Londres nos anos de 1840. Em 1840, o tráfego por trilhos em Londres estava começando. A primeira estrada de ferro, em 1836, era de Londres a Greenwich, e ela era percorrida pelas locomotivas a vapor. O que impulsiona? Ele tem algum motor? Não. Há duas varas no alto? Não. Também não tem isso. Londres tinha um veículo parecido com um trem sem motor por volta de 1840? Por volta de 1840, o único trem em Londres a funcionar sem motor seria o da ferrovia Londres-Blackwall. A ferrovia Londres-Blackwall era a única em Londres a usar exclusivamente cabos. Não havia absolutamente nenhuma locomotiva nela. Não existe mais nada como aquilo. Ele percorre uma rota fixa. E aonde ele vai? Onde é o terminal? Lá no porto. O objetivo da ferrovia Londres-Blackwall era fornecer transporte rápido entre a cidade e as docas de Blackwall. Originalmente, a empresa queria usar locomotivas, o que, é claro, naquela época, melhoraria o tempo. Mas a proximidade dos navios no porto, com suas velas e sendo eles todos de madeira naquela época, forneceria um grande risco de incêndios. Faíscas das chaminés das locomotivas saindo das estações podiam facilmente incendiar o que houvesse por perto. Então, por isso, as locomotivas foram descartadas. Junto com Jean e Malin, vamos para o porto de Londres para ver onde o terminal ficava em meados dos anos de 1800.